Olá, o meu nome é Afonso Henrique e eu sou professor do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. E hoje daremos início a mais uma aula de atualidade no contexto de filosofia e sociologia, destacando filosofia moderna, onde nós vamos conhecer, dar início a esse processo. Terminamos a filosofia antiga e agora vamos começar a filosofia moderna. No contexto do Renascimento, nós vamos ver que a forma de pensar, a forma de encarar a própria ciência também se transforma. Então, quando o Renascimento, enquanto ciência, enquanto forma de pensar no contexto histórico, é implementado no final da Idade Média, o Renascimento é uma das características que mostra que a Idade Média está se desagregando, nós vamos ver que também a filosofia, também a ciência a filosofia começa a ser chamada de moderna. Nós vamos ver que, a despeito do momento anterior, que discutiu a questão da religião, a questão do cristianismo, né, na filosofia escolástica, agora vai haver o desenvolvimento da mentalidade racionalista. Então, cujos princípios opõem-se à autoridade secular da Igreja. Esse momento vai ser um momento de questionamento ao domínio da Igreja no contexto da mentalidade, da forma de se pensar. Nós temos aqui uma lista de todos os pensadores dessa época que vão ser aqueles que vão desenvolver essa mentalidade racionalista, essa mentalidade de que o conhecimento e a ciência não pode estar a cargo apenas do pensamento cristão. E também nós vamos ver, aqui nessa lista, eu gostaria de chamar a atenção dos meus alunos do pré-vestibular, o início, os primeiros, 1548, então o século XVI é o século, digamos assim, que começa a aparecer essa mentalidade, tá bom? E o final é em 1804. Então, esse pensamento vai até o século XIX, quando estaremos inaugurando uma outra filosofia, que seria chamada filosofia contemporânea, que é para a gente finalmente fechar esse contexto da filosofia e entrar na sociologia. Então, para começar, a gente precisa de uma discussão. Apresento aqui para vocês uma discussão seguinte. A Idade Moderna é caracterizada pelo desenvolvimento do método científico. Esse método científico é desenvolvido por René Descartes. René Descartes foi o filósofo, o pensador, né, que vai desenvolver esse método, o método científico, também conhecido como método cartesiano, que possibilita o desenvolvimento tecnológico científico que não tinha acontecido antes dessa era. Então, aqui a mudança não é só na questão da religião, é também na questão do progresso que essa Idade Moderna vai produzir nesse momento. O Descartes organiza todo o conhecimento da natureza em 5 ciências distintas entre si: a astronomia, a física, a química, a filosofia e a física social. Continuando então, até então, o conhecimento era dogmático, era inquestionável, era aquelas regras, aquelas leis que a Igreja determinava a forma de pensar da filosofia cristã. A partir do século XVI, transforma-se em conhecimento teórico experimental. Essa, atenção para quem está se preparando para o Enem. Esse é o grande barato. Essa é a essência, digamos assim, da filosofia moderna. O conhecimento agora ele é teórico experimental. Você tem que teorizar, você tem que desenvolver, você tem que produzir toda uma escrita, registrar todas as etapas, por isso é chamado de método, fazer experiências para que finalmente você consiga provar que a sua ideia é viável.
Então, ou seja, toda a teoria deve passar pela experiência no sentido de se aceitar ou rejeitar a hipótese levantada. É nesse contexto que esses filósofos modernos vão desenvolver o pensamento filosófico. Então, falando desse cartesianismo de Descartes, que é um método cartesiano, ok? Que nós vamos começar uma discussão sobre ele. René Descartes surge num período em que, devido à invenção da imprensa, a imprensa nesse momento vai ter um papel muito importante para poder registrar, para poder agora os livros ganharem volume, ganharem uma quantidade maior de livros, ganharem um espaço do conhecimento das pessoas, tá bom? O volume de informações torna o mundo incerto e confuso. O termo cartesianismo vem dele e significa não só o método pelo qual buscava os conhecimentos, como também os seus seguidores. Então, todos aqueles que seguem o Descartes, eles se identificam com esse modelo cartesiano, esse modelo metodológico de organizar o pensamento. Como também os seus seguidores. As soluções propostas pelos pensadores da escolástica, por Francis Bacon e por Montaigne, não resolviam o problema íntimo do indivíduo, que era avançar no conhecimento. Esse foi o grande questionamento que Descartes vai apresentar nas suas ideias, na sua discussão. Vamos resgatar que a filosofia continua trabalhando a questão do humano. E agora Descartes vai querer que esse humano, que já discutiu lá na antiguidade, discutiu a filosofia da antiguidade, discutiu como ele evolui, qual é a responsabilidade, qual é a essência dele. Na modernidade, discutiu a questão espiritual e agora estará discutindo a questão do conhecimento. Ok? Descartes rompe esse quadro, faz tábua rasa e propõe o seu método. Suas 4 célebres regras, atenção que isso é importante para a gente entender essa questão da filosofia moderna e, se for o caso, até aplicar num texto de redação que apareça para a gente. Suas 4 célebres regras são: primeira, só admitir como verdadeiro o que parece evidente. Se não existe evidência, se não existe prova concreta do que se discute, do conhecimento que se discute, não pode ser dado, não pode ser entendido como verdadeiro. Evitar a precipitação, assim como a prevenção. Segundo, dividir o problema em tantas partes quantas as possíveis. É o que se chama regra de análise. Então você passa a analisar as várias partes para poder ser o mais minucioso possível daquele conhecimento, da ciência que você quer discutir, que você quer desenvolver. Terceiro, recompor a totalidade, subindo como que por degraus. Então, do pensamento total, da ciência total que você quer discutir, você vai criar degraus para poder fazer o que nós chamamos, que ele chama aí de regra de síntese. Tá bom? Quarto, rever o todo para se ter a certeza de que não se esqueceu de nada e que, portanto, não há erro. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque isso vai ser muito utilizado por vocês na universidade, aqueles que for ingressar na universidade. Tá bom? Estudar método, compreender o método é muito importante para que você desenvolva o conhecimento que você quer ter. Tá? É a forma como as universidades organizam as suas disciplinas, tá bom? As suas ciências, esse método cartesiano. A filosofia moderna esteve intimamente ligada ao iluminismo. O iluminismo é um movimento histórico, científico,
que vai questionar a medievalidade definitivamente, que vai questionar de forma política que vai questionar a política da Idade Média e vai começar a buscar uma forma mais democrática para que a sociedade, de um modo geral, participe, né, das decisões que têm de ser tomadas. Então, a bem da verdade, quando a gente for definir, o iluminismo é também conhecido como filosofia das luzes, movimento filosófico do século XIX. Então, ele já estará fechando a Idade Moderna. Atentem para esse detalhe, porque são questões que aparecem na prova de filosofia do Enem. Ele já estará fechando, tá bom, o século XIX, que se caracteriza pela confiança no progresso e na razão. Nós vamos ver que aí já estará em andamento no século XIX a Revolução Industrial Inglesa. E aí, nesse contexto, vai ser a forma de se pensar, vai ser a forma de se entender a participação da sociedade, do homem, de um modo geral. Tá? Que se caracterizava pela confiança no progresso e na razão, pelo desafio à tradição e à autoridade, pelo incentivo à liberdade de pensamento, pelo desafio à tradição. Ou seja, aqui temos um questionamento subentendido à autoridade da igreja, que tradicionalmente é quem tinha o poder das ideias. E o desafio à autoridade é um questionamento ao absolutismo, à autoridade dos reis, ou reis como aquele que toma a decisão por toda a sociedade. Nós temos dois pensadores que muito se destacam no iluminismo, Montesquieu e Voltaire. Também vamos ter outros, Diderot, Rousseau e Adam Smith, que a gente vai falar já já. Mas nesse momento vamos falar desses dois. Montesquieu, que nem chega ao século XIX, tá bom? Ele vive até o século XVIII, defendeu em sua obra o espírito das leis, a separação dos poderes do Estado legislativo, executivo e judiciário. A forma como nós governamos as nações hoje em dia estão aí dispostas, tá? É esse cara, Montesquieu, também conhecido como Barão de Montesquieu, é ele quem cria essa distribuição do poder político em três esferas, que não se sobrepõem. Uma não pode estar acima da outra. Atenta para o detalhe que no atual momento político no Brasil, essa informação pode ser útil para a gente confeccionar uma redação baseada num ponto de vista de um filósofo que é o Montesquieu. Então, a obra dele, O Espírito das Leis, vai discutir e vai criar a divisão de poderes em três esferas. Voltaire destaca-se pelas críticas que fazia o clero católico. Voltaire é muito contundente nas suas críticas à Igreja Católica. Ele defende a ideia de que a Igreja não tem que fazer parte da política, tá bom? É famoso pela seguinte frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Essa é uma frase que volta e meia a gente ouve por aí, mas é uma frase que tem um cunho científico, filosófico dentro do iluminismo. Por quê? Ela defende que todos têm o direito de falar. Chama-se a liberdade de expressão, é o significado dessa frase. Continuando no contexto do iluminismo, nós vamos falar do Diderot, do Rousseau e do Adam Smith. O Diderot, a obra dele é associada a um outro filósofo que ele trabalha junto, que é o D'Alembert, tá bom? Os dois no século XVIII, tá? Quase fechando o século XVIII, mas são do século XVIII. Foram os principais organizadores de uma enciclopédia de 33 volumes. Não é mais usual se ter em casa enciclopédias. Mas a ideia das enciclopédias, antigamente,
era que você pudesse consultar o que você, quando você fosse estudar qualquer uma das disciplinas, matemática, física, química, biologia, história, geografia, você tivesse à mão um conjunto de informações que você pudesse consultar, que fossem referenciais para você poder estudar, para você poder entender, a conhecer o princípio das coisas, as definições das coisas. Essa ideia da enciclopédia é criada por esses dois filósofos, o Diderot e o D'Alembert. Tá? Aqui diz assim, ó, esta enciclopédia exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês. Porque os burgueses, e aí vamos lembrar que nesse século XVIII, né, e início do século XIX, vai a ascensão da burguesia ao poder, e ela quer ela quer ter referências, ela quer ter um ponto onde possa consultar e divulgar as novas ideias políticas. Rousseau, ou Jean-Jacques Rousseau, também no século XVIII, a obra dele é o Contrato Social, onde ele defende a tese de que o soberano deveria conduzir o Estado segundo a vontade geral do seu povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum. Aqui, na obra de Rousseau, nós vamos encontrar aquela ideia de que é fundamento na democracia, que o governante é do povo, é eleito pelo povo para governar para o povo. Então, do povo, pelo povo e para o povo. Esses serão os princípios da democracia moderna, da democracia contemporânea. É baseado nesse contrato social. A sociedade e o governante fazem um contrato. Estaremos entregando a você a governança dos nossos destinos. Mas você tente governar escolhido do povo para governar para o povo e pelo povo. Ok? Então, esse é o princípio desse contrato social. Adam Smith, que já no finalzinho do século XVIII, a expressão do iluminismo no século XVIII, é o principal representante do liberalismo econômico. Adam Smith vai discutir o liberalismo econômico. Naquele momento, interessava muito a burguesia que houvesse uma liberdade de condução da economia. Por quê? Porque essa liberdade vai dar a eles a autonomia de fazer o que quiser com a economia. E eles têm poder econômico. Então a burguesia vai ter no Adam Smith esse grande referencial. Em seu ensaio sobre a riqueza das nações, criticou a política mercantilista. O mercantilismo, quem quiser conhecer um pouquinho melhor, e os meus alunos vão ter acesso a isso lá no meu canal do YouTube, que eu tenho uma aula sobre mercantilismo na Idade Moderna. Esse mercantilismo é a política econômica que vai sustentar o rei no poder, que vai financiar o rei no poder. E agora, como a filosofia moderna, o iluminismo é uma crítica ao absolutismo, nós vamos ver que ele vai sofrer essa crítica, né? Principalmente desse liberalismo econômico do Adam Smith. Atentem para um detalhe, que esse modelo econômico que vai ser referência da burguesia, ele vai ser, essa ideia da liberdade dos governos não intervirem na economia, vai ser o modelo até a crise de 1929, né, da Bolsa de Valores de 1929. Lá, a própria burguesia, os próprios donos dos meios de produção vão pedir ao Estado que intervenha e organize esse modelo. Tá bom? Segundo ele, tudo deveria ser feito sem intervenção do governo, guiado apenas pela mão invisível. Essa mão invisível, por trás disso, ele quer dizer que as leis da economia são igual às leis da natureza, eles têm forma física, eles têm forma própria, vida própria, tá bom? Em cada qual buscando o seu interesse próprio, propiciaria a sobrevivência de todos. O último dos pensadores, dos filósofos da filosofia moderna é Immanuel Kant, tá bom? Que ele vive
o contexto histórico, né, o horizonte histórico dele é marcado pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Isso quer dizer o quê? Ele vive o que alguns historiadores vão chamar de Era das Revoluções, das grandes mudanças. Então, isso vai influenciar muito na forma dele pensar e dele organizar a sua filosofia. Tá? Sua filosofia está na confluência do racionalismo, lá no momento em que há uma passagem dessa ideia do racionalismo, onde se cruzam, o racionalismo, o empirismo inglês e a ciência físico-matemática de Newton. Mas muito conflitante esse contexto em que Kant vai viver. Tá? A base da filosofia de Kant está na teoria do conhecimento. Deseja saber, mas sem erro. Então, os psicólogos, a psicologia, discute bastante, estuda bastante Immanuel Kant, porque é possível não se errar. Essa é uma discussão da psicologia, né? Então, Kant, a psicologia questiona bastante essa ideia de que você tem que viver uma vida de erros. Para tanto, elabora na relação entre juízos sintéticos a priori e os juízos sintéticos a posteriori. O que você julga, o que você entende, o que você sintetiza antes e o que você sintetiza após. Aos primeiros chamamos de puros, que é o que você entende, a primeira síntese que você faz, que caberia à matemática desvendá-los. Aos segundos, de fenômenos influenciados pela percepção sensorial. Nesse sentido, o idealismo e o criticismo kantiano nada mais são do que seus próprios esforços para aproximar o fenômeno à coisa em si. Ou seja, ele pega o fenômeno de transformação, como foi, por exemplo, a independência norte-americana em relação, ainda no século XVIII, em relação ao domínio colonial inglês. A Inglaterra, uma grande nação, uma poderosa nação, vai ser derrotada por um grupo de colonizadores da América. E ele diz que isso é uma essência, isso é um fenômeno. Agora, como entender isso? Você precisa, a posteriori, ir analisando e entender a coisa em si. Ok, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que todos compreendam. Eu vou deixar uns exercícios para meus alunos do pré-vestibular no blog do pré-vestibular e também na sala do Classroom. E depois nós vamos fazer um outro vídeo com a correção desses exercícios sobre filosofia moderna.